Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live e o tema hoje é sobre balão gástrico e emagrecimento. Eu vou conversar com o Dr. Rodolfo da GastroMais e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esse assunto. Boa noite, tudo bem? Vamos começar mais uma live. As pessoas estão entrando. Eu vou conversar hoje com o Dr. Rodolfo sobre balão gástrico e emagrecimento. Então a gente vai falar sobre o método endoscópico, que vem sendo bastante utilizado para os pacientes que têm obesidade e que ajuda muito em alguns casos esses pacientes que precisam dessa ferramenta a mais para o emagrecimento. O Dr. Rodolfo já me solicitou aqui. Eu vou boa noite, Márcia. Boa noite, doutora Roberta, Eviânia. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Tudo bom, Rodolfo? Tudo jóia? E Tudo aí, como bom. estamos? Na Tudo paz? ótimo, na paz. Vamos conversar, ter um bate-papo legal sobre balão gástrico, que eu acho que é uma área que você gosta muito, né? Sim, sim, adoro. Se tiver para falar de balão, a gente tá É junto aí. por isso que eu te convidei. Eu falei, ninguém melhor do que ele para falar sobre balão. Vejo que você fala muito na sua rede social sobre balão. Sim, E é um tema super interessante, porque a obesidade atualmente é uma doença, na verdade, bem importante, né? É praticamente uma pandemia, né? A gente tem visto que sim, vem crescendo muito no mundo todo. 40% dos adultos nos Estados Unidos são classificados como obesos, né? E no sim. Brasil, acho que a gente ainda está bem atrás, mas não tanto, né? Eu acho que, principalmente depois da pandemia, muita gente ganhou peso, muita gente que estava conseguindo controlar melhor o peso, teve um pouco mais de dificuldade, né? Por conta do estresse, da ansiedade, da falta do exercício físico. E eu achei esse Sim. tema bem interessante para a gente discutir. Então, assim, para começar a introduzir o tema, conta pra gente o que que é o balão, né? O balão gástrico. Muita gente não sabe, né, o que que é o balão gástrico, que técnica endoscópica é essa diferente que a gente pode lançar mão em alguns pacientes com obesidade que vão ajudar esses pacientes a perderem peso. Então, boa noite aí, agradecer o seu convite, né? A gente ajeitou esse horário aqui, que eu acho que é o horário que você tem feito as suas lives também, né? Um Sim, horário que sim, encaixa legal. horário bom. Dar Uhum. boa noite, todo mundo tá aí. E, cara, e aí você falou, a gente hoje, né, quando fala de balão, o balão é um método que existe há cerca de 20 anos, né? Ele surge, né, de observação daqueles pacientes que, né, por doença psiquiátrica, faziam deglutição de cabelo, né, tricofagia, aquela coisa de arrancar cabelo e engolir. No meu caso, eu não ia poder fazer, né? Eu estava fora. Mas, sim, que é o que a gente chama de bezoar, né? Todo mundo está assistindo aí. Bezoar é quando você tem alguma coisa que não é digerível dentro do estômago. Então, a partir disso, né, se observou, isso lá em 1980 e pouquinho, que esses pacientes perdiam peso. Aí, o médico olhou isso e falou, pô, por que que a gente não põe, então, alguma coisa para ocupar espaço dentro do estômago e daí a gente perder peso. Ele criou, deixa eu até ver o nome dele aqui, que eu não decorei o nome dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que foi, ele criou um cilindro, né? Que ele entrava vazio dentro do estômago, ele enchia, só que ele tinha um formato cilíndrico, né? Parecia um copo dentro do estômago. Ele começou a ter alguns resultados bons, mas por conta dos ângulos, né, por ser um cilindro, por ser um copo, ele provocava úlcera, risco de perfuração do estômago. Isso acabou sendo descontinuado nos Estados Unidos, tanto que o balão nos Estados Unidos ele ficou fora do mercado um período maior do que no Brasil, porque depois que se redesenhou o balão,
como ele é hoje, né, arredondado, feito de silicone, o mesmo silicone que usa para prótese de mama, é o mesmo silicone que a gente põe dentro do estômago, com o objetivo de ocupar espaço. Então, esse método tem mais ou menos 20 anos, né, que a gente vem aplicando, a gente vem aprendendo com ele, principalmente, né, no grupo brasileiro. O Brasil é o país, é o único país que produziu um consenso, né, que reuniu especialistas, mais de 40 mil casos, para discutir e indicar. Porque o balão sozinho, ele não resolve o problema da perda de peso, né? Então, ele precisa. É balão, eu falo sempre, são três pontos. Balão, mudança alimentar e aprimoramento de atividade física. Se não faz, começar a fazer. E se já faz, aumentar essa carga, fazer musculação, que às vezes a gente faz muito exercício aeróbico, mas não faz a parte de musculação. E é isso, é uma prótese de silicone que a gente põe vazio dentro do estômago, insufla com soro fisiológico, que é o mesmo soro que a gente toma na veia quando vai no hospital, e um corante que é o azul de metileno, que é um corante inócuo, a gente até usa na endoscopia, às vezes para detectar lesão. E esse corante está ali para detectar vazamento, porque teve vazamento do balão, o organismo absorve, isso sai pela urina, muda a coloração da urina. É muito maneiro. Isso é importante, isso é importante, porque aí o paciente sabe que aconteceu alguma coisa, né? Na verdade, o paciente consegue detectar que fez o xixi azul, é porque provavelmente o balão pode ter rompido, né? E pode ter eliminado esse líquido, e ele absorveu o líquido e eliminou na urina. Isso é muito interessante. Essa história toda aí do início eu nem conhecia, é muito interessante. Mas você falou uma coisa fundamental, né, Rodolfo? Não adianta só o balão, né? A gente sabe que o balão, Sim. ele está bem indicado, né? Quando ele é bem indicado nos pacientes que já tentaram emagrecer de outras formas, né? Com dieta, com exercícios e não conseguiram, né? Não tiveram êxito só com isso. Então seria um complemento, seria né, um fator a mais nessa ajuda no tratamento de uma doença que é tão complexa, né? Que é a obesidade. Porque não Sim. basta só perder o peso, a gente tem que perder o peso e depois lutar para manter o peso, né? Eu acho que isso que é fundamental. Então, mudar os hábitos é que vai levar com que o paciente consiga manter, né? Perder aquele peso, ter E aquele é ânimo e manter. uma coisa interessante, né, Patrícia? A gente vê, eu aqui no serviço, né, aqui a Gastromais, ela funciona dentro do hospital, que é o Índia, que tem um serviço do INCA, que se chama Unacom, né? Então a gente tem um braço do INCA em Volta Redonda, funciona nesse hospital. Então a gente acaba vendo pacientes de câncer que sofrem gastrectomia total, que é, né, o paciente tira o estômago todo. E há algumas vezes, né, por a gente ter um volume grande de pacientes, a gente vê pacientes sem estômago nenhum sofrendo de obesidade, mesmo, Se adapta, né? né? Porque o organismo se adapta. A questão genética da obesidade, ela é muito forte. Não é só comportamental. Só que aquilo que eu falo, se a sua genética não vai te ajudar, o seu comportamento tem que ser diferente, né? Eu sempre uso o exemplo, né? Porque eu vivo obesidade como doença. É uma doença que eu tenho. Está na minha família. Minha mãe precisou fazer cirurgia bariátrica para controle de diabetes. Eu luto com isso e falo muito do balão, porque foi o método que eu consegui e ter uma perda de peso e tratar pessoas com o mesmo problema que o meu tem me ajudado muito, né? Que é outra coisa interessante. Então, eu sempre o exemplo, eu e o Paulo. O Paulo é magro, que é o meu sócio lá da clínica, você conhece. Os pacientes estão aqui, os amigos conhecem. O Paulo, ele é magro. Ele tem dificuldade de ganhar peso. E o meu problema é exatamente o contrário. Foi até um fato interessante que o início da pandemia, eu estava viajando, eu estava 15 dias fora da clínica. Aí quando eu voltei, foi quando fechou tudo, ficou aquela coisa, só faz exame de urgência e tal. Eu fiquei um mês e pouquinho sem encontrar o Paulo. Um mês e pouquinho sem encontrar o Paulo. O Paulo perdeu peso e eu ganhei peso. Então, a genética ajuda muito. Por isso que é muito importante, quando eu bato muito nessa tecla e tratar a obesidade hoje é isso, são mudanças comportamentais dentro daquele perfil da pessoa, né? Então,
cara, é trabalhar, é entender que é diferente, entender que existem ferramentas, e as ferramentas estão aí para ajudar. O balão é uma ferramenta de auxílio. Ele não vai resolver sozinho, como a bariátrica também não vai resolver Uhum, sozinho, como as medicações. também A, não. a, a revista Veja, ela adora quando sai alguma notícia sobre medicação para perda de peso, porque isso vende muito, né? Então, se a gente pega as capas, eu estou até para fazer isso, é porque eu não consigo parar para organizar, mas fazer um levantamento de todas as capas de obesidade que a Veja já teve e sempre com aquela solução milagrosa. Ah, a injeção saiu aqui, ó. Ah, agora a cirurgia bariátrica vai resolver a obesidade. E a gente sabe que não. É mudança de comportamento, é dia a dia, é acompanhamento contínuo. Sem acompanhamento, nenhum método tem resultado. Com certeza, isso é importante. E conta pra gente, na verdade, alguns pacientes mandaram dúvidas, né? Eu abri uma Sim, caixinha de sim. pergunta durante a semana e algumas pessoas mandaram algumas dúvidas. Uma das dúvidas foi como é que se coloca o balão, né? Uhum. Se é por endoscopia, se precisa de anestesia geral, se precisa ser no hospital, se pode ser numa clínica, se tem diferença a colocação para retirada. Como é que vocês costumam fazer? Então, o balão, ele é colocado, o balão ele vem vazio, né? Ele está sempre dentro de um casulo, porque ele fica pequeno e compacto dentro desse casulo. A gente tem dois tipos de balão, né? Mas a passagem é a mesma. Você passa, o balão ele entra passa aqui pelo crico, passa pelo esôfago, a gente posiciona ele dentro do estômago e confirma essa posição pela endoscopia. Então, a endoscopia é fundamental para localizar o balão. Localizou, está dentro do estômago, a gente insufla. O volume varia aí entre 400 e 700 ml, né? Então, fica cheio, porque ele não vai ocupar o estômago todo. Ele ocupa um terço do estômago. O que sobra de estômago para cima é onde vai caber a comida. Por isso que os primeiros dias cabe muito pouco. O paciente sente empanzinado com um copinho de café, com 50 ml de líquido, ele já sente cheio. Então a colocação é feita dessa forma. Normalmente a gente faz sob sedação, como uma endoscopia comum, só que um período um pouco mais prolongado. Né? Uma endoscopia diagnóstica gira em torno de 5, 10 minutos. O implante do balão um pouco mais, entre 15 a 20 minutos. Tá? A retirada do balão, na maior parte das vezes, a gente faz também sob sedação, somente, mas lembrando que o paciente precisa ter um preparo nos dias que antecedem a retirada do balão. Porque o balão, a parte física do balão, ele estar dentro do estômago, causa duas coisas, que é saciedade precoce, come menos, já sente cheio, e saciedade prolongada, que é essa sensação de saciedade por um tempo maior. Isso acontece porque a comida tem que passar entre a parede do estômago e o balão. Então demora para esvaziar o estômago. Né? E um dos mecanismos que o organismo faz para suportar a presença do balão, né, que chama gastroparesia, tudo aquilo que eu falo, medicina a gente sempre põe nome difícil para as coisas. Gastroparesia é quando o estômago ele diminui a contração dele para suportar uma prótese, suportar o balão que está ali dentro, que ele não vai conseguir digerir. Então a digestão do estômago fica mais lenta, dando saciedade maior e mais prolongada. Então, na retirada, a gente tem que fazer dieta líquida um período antes. A gente varia entre 7 a 2 dias, né, conforme o protocolo aí de cada clínica. E a retirada também é realizada por endoscopia. A gente entra com o aparelho, perfura o balão, a gente tem uma agulha específica para isso, aspira esse líquido todo de dentro do balão, o balão murchou, ficou vazio, a gente vai lá com uma pinça e recolhe ele e ele sai pela boca. Também entre 15 e 20 minutos a retirada do balão. Lembrando que a Uhum. gente tem dois tipos, né? O tempo que o balão pode ficar são dois tipos, de 6 ou 12 meses. E para quem está indicado o balão? Para quem que normalmente vocês indicam? Qualquer pessoa pode colocar o balão? Ou tem alguns casos em que vocês fazem uma avaliação do paciente antes da colocação do balão?
Ou qualquer sim. pessoa que chega para você e pede para colocar o balão, vocês colocam o balão? Você acha que tem alguns fatores que vocês identificam que o paciente ele vai responder melhor, ou então que o paciente pode colocar o balão, ou que o paciente tem alguma restrição a colocar o balão? Sim. Quando a gente, primeiro a gente faz a conta, né, do IMC, né, que é o índice de massa corpórea, que isso você põe um Google, você acha lá como que faz a conta, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. A ideia desse número é a gente ter um parâmetro para saber o que é normal, o que é sobrepeso, o que é obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. O balão ele está indicado para IMC a partir de 27, que é o que a gente chama de sobrepeso. Então, na avaliação, a gente tem que pesar, medir, fazer essa conta. Ah, não, seu IMC está acima de 27. Por consenso brasileiro, a gente leva em conta o paciente que está entre o normal, que seria 25 e 27. Principalmente se esse paciente teve ganho de peso recente, nos últimos 6 ou 12 meses, que é o que a gente viu na pandemia, né? A gente teve, o paciente ganhou às vezes 10 quilos, 15 quilos nesse período de 6 meses ou um ano. Então, o balão tem essa indicação. O balão ele é colocado, o estômago não pode ter sofrido nenhuma intervenção, ou seja, se já fez alguma cirurgia por conta de úlcera perfurada, se fez cirurgia bariátrica, se fez cirurgia no esôfago, né, fundoplicatura, o balão ele é contraindicado caso tenha alguma cirurgia anterior, ou se o paciente tiver uma hérnia de hiato, que é quando parte do estômago está dentro do tórax. Isso a gente mede durante o exame. Então, paciente com uma hérnia de hiato muito grande, acima de 4,5, a gente também contraindica. E alterações comportamentais, né? O balão ele é contraindicado nos pacientes que têm diagnóstico de compulsão alimentar sem tratamento, certo? Paciente que tem algum quadro psiquiátrico, tipo esquizofrenia, que não esteja sob tratamento também, né? E algumas vezes, isso aí é mais de feeling do dia a dia, tem paciente que, o que eu costumo falar, isso eu aprendi até com o Jimmy, que faz balão lá em São Paulo, é um dos caras que tem maior experiência em balão no mundo, em São Paulo, é o Jimmy e o Bruno em Belo Horizonte. O balão não é para qualquer um. Por que eu falo isso? Muito... O procedimento para a gente endoscopista é um procedimento simples de fazer, não tem grande técnica na execução disso, mas o paciente ele tem que estar preparado para 2 a 3 dias ali de adaptação. Ele precisa entender que a participação dele é fundamental no tratamento, né? Porque muitas vezes as pessoas tendem a vender a solução sem a participação de quem vai receber o benefício. O que eu falo isso? Você ganha na Mega Sena. A única coisa que você tem que fazer é jogar lá e ter sorte, né? Tratamento, qualquer tratamento médico depende da participação do paciente, seja tomando remédio, seja aceitando o tratamento. E o balão ele tem 2 vantagens. Primeiro, que vai te reeducar. E segundo, se você não se adaptou ao tratamento, você pode retirar o balão. Ele é um tratamento totalmente reversível. A gente viveu isso agora, né, na imprensa com a DJ Todinho. Ela colocou o balão, aí opinião pessoal, eu não sou médico dela, mas o que eu vejo dela na imprensa é uma pessoa que não teria condição, pelo tipo de comportamento, em suportar o tratamento com balão. E, infelizmente, foi o que aconteceu. Ela não suportou o tratamento. O que fez de diferente? Foi lá e retirou o balão e reverteu o tratamento. Então, tem que avaliar o paciente. A gente precisa ter uma relação próxima. O paciente tem que entender. Eu já contraindiquei, né, Patrícia, balão para paciente que chega e fala assim, eu oriento, balão, mudança na alimentação e atividade física. Doutor, eu não faço atividade física. Não, mas você pensa em fazer de jeito nenhum. Eu quero alguma coisa que eu não preciso fazer exercício. Nem balão, aí eu não indico nada. Nem balão, nem cirurgia, nem remédio, nem nada. Porque se você não se colocar em atividade, você vai fazer essas dietas malucas ou vai fazer uso de medicações que vão te dar uma perda de peso que não vai ser mantida
você vai reganhar. Então, essa avaliação é isso. Contraindicação, cirurgia anterior, hérnia de hiato e uso de anticoagulante. Remédio para afinar o sangue é um cuidado que a gente tem tido, porque alguns pacientes pós-Covid estão tomando anticoagulante, às vezes, por um período mais Direto. prolongado, né? Então, a Uhum. gente tem que ter atenção. E compulsão alimentar ou doença psiquiátrica, algumas delas sem Sem tratamento. A trabalho. gente tem que tomar esse Ah. cuidado também. Eu te perguntei isso exatamente porque no Pedro Ernesto a gente começou, na verdade, eu não, mas no outro dia começaram a colocar alguns balões, né? Uhum, Uma pessoa pediu, algumas pessoas colocaram balão. Mas o que acontece? Lá a gente não tem um acompanhamento multidisciplinar. Então, o paciente ele não passa por uma avaliação num psicólogo, né, com um nutricionista. A gente não tem essa conversa longa, né, para explicar que, sim, olha, nos primeiros 2, 3 dias vão ser dias que você, dependendo da sensibilidade da pessoa, a pessoa pode ter uma sensação ruim, pode ter muita dor, pode ter enjoo, pode ter náuseas, pode ter vômitos, pode ter algumas reações que são muito transitórias e que passam, e que para algumas pessoas, se a gente tiver todo um controle emocional, isso vai fazer muita diferença, né? Porque a pessoa sim, vai saber lidar, vai saber passar por esse período lidando de uma forma melhor. Então, o que acontecia às vezes lá é que alguns desses pacientes que colocaram, eles não tiveram toda essa informação, nem todo o acesso a toda essa equipe multidisciplinar, porque não existe lá, né? Dessa forma, né? Que até depois eu queria que você explicasse como é que é feito na sua clínica, mas acredito show. que tem um acompanhamento todo multidisciplinar. O que acontecia? Acontecia que alguns dos pacientes começaram a entrar em contato desesperados que queriam tirar o balão ou não conseguiram ficar com o balão, até porque eles não foram avaliados. Foi o que você falou. Às vezes a pessoa, ela até pode colocar o balão, mas ela tem que ter uma avaliação anterior a isso, ela tem que ter, de repente, umas 2, 3 consultas com alguém Sim, para explicar e para ver se realmente ela está disposta, até para despertar essa disposição nela, né? Porque quando você vai numa terapia, você conversa com uma pessoa que né, que está acostumada com método, ela vai ter uma orientação toda voltada para isso. Então, sim. em alguns pacientes faltou isso, e eu acho que isso é importante. Acho que você falou isso, eu achei importante, né? Porque naqueles 2, 3 primeiros dias, isso varia muito da sensibilidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito sensível. Então, eu sei que talvez se eu precisasse fazer, eu tivesse um pouco de dificuldade. Eu ia ter que preparar minha cabeça antes, entender um pouco, eu ia ter que, Uhum, sabe, ter um processo para eu falar, olha, não, eu estou disposta, eu estou realmente disposta. Eu vou passar por um período que talvez para mim, né, no caso, pela minha sensibilidade seja um pouco mais difícil, mas eu sim. vou tentar ver isso de uma forma diferente, né? Então, cada um é cada um, né? Por isso que a gente tem que individualizar, né? Cada pessoa. É fundamental essa avaliação e esse acompanhamento, né? Eu tenho alguns pacientes que estão aqui, né? A Graciele está de balão, minha mãe entrou agora, tem a Eliane, que é colega, neurologista também. E é interessante porque eu já recebi, teve uma paciente que me procurou com um balão. Ela pegou o balão, ela comprou, arrumou em algum lugar, não sei aonde, não perguntei. Ela chegou com o balão no consultório. Não, eu quero colocar o balão. Pô, vamos conversar e tal, não sei o quê. Não, quanto você cobra só para colocar o balão? Que eu já tenho o balão. Tá, mas tem o acompanhamento, tem a equipe, não sei o quê, blá, blá, blá. Não, doutor, eu quero só colocar o balão. O balão eu já tenho. Não é comigo. Beleza? Um abraço, vai lá, procura. Isso aconteceu uma vez comigo. O que me preocupa, né? Ano passado, ou foi esse ano, avaliou-se a indicação do balão para ser pago pelos planos de saúde, por exemplo. Isso me preocupa. Por quê? Não porque o plano de saúde vai pagar mais, pagar menos, não. Mas o cuidado que a gente tem com a equipe, o plano de saúde às vezes se perde. A gente viu isso na cirurgia bariátrica, né?
Então, se exige uma série de laudos que não são acompanhamentos depois. Então, o paciente pega um monte de laudo, vai, faz a cirurgia, dá um tchau para todo mundo, a equipe não faz busca ativa e tem que fazer busca ativa, né, desses pacientes. O balão, ele só tem resultado com a participação da equipe. Por isso, quando a gente fala em quantidade de peso, eu falo de 5 a 20%. 5% é aquele paciente que põe balão, dá tchau para o médico e volta 6 ou 12 meses depois para tirar. O de 20%, que vai perder 20% do peso, 20 quilos, caso você tenha 100 quilos, é o paciente que vai estar ali, que vai estar todo mês com você, você resgata ele, você conversa. É um acompanhamento, hoje na equipe nossa, a equipe sou eu e a Paola, que é nutricionista, que está aqui com a gente também, esteve com a gente na semana passada, falando de esteatose. Nós estamos montando um local, que eu acredito que até o meio do ano a gente vai ter um espaço em que a gente vai acrescentar à equipe avaliação com o educador físico, né? Vamos colocar avaliação com uma coaching, com alguém para fazer essa busca ativa dos pacientes, porque eu não estou conseguindo mais, é uma coisa que eu faço pessoalmente. O meu WhatsApp, meus pacientes todos têm. E a psicóloga. Por quê? Hoje, o consenso não te orienta a ter psicólogo na equipe e acompanhamento de todo mundo. Mas alguns pacientes a gente precisa. O que eu estou tendo dificuldade é encontrar psicólogo que faça esse acompanhamento com obesidade. Porque o paciente com a doença, ele já vem cheio ele vem cheio de coisas ruins, de que ele é obeso porque a culpa é dele, porque ele é preguiçoso, porque é falta de força de vontade. Então, entender isso, ter uma equipe que te ajuda, que te auxilia, cara, faz uma diferença enorme. E foi isso que você falou. A gente tem... O único local que eu conheço que tem uma experiência legal no SUS com balão é em São Caetano, em São Paulo, na faculdade do ABC. A prefeitura lá, ela investe no tratamento com balão e lá tem equipe, tem psicólogo, tem nutricionista e você acaba tendo uma perda maior do que no sistema privado. Porque, às vezes, a facilidade do acesso, que é isso que você falou, o paciente vai, coloca o balão, sem uma orientação, sem a equipe, sem o resgate, sem esse contato. Porque às vezes dá desespero, aí vou te falar pessoalmente. Eu, quando botei o balão, eu botei o balão numa sexta-feira, no sábado, eu olhei para minha esposa e falei, para que eu fiz isso comigo? Por que eu botei isso dentro de mim? Eu não vou fazer isso para mais ninguém, isso é ruim. E olha que eu vomitei 2 vezes só. Tem paciente que vomita 5 vezes, 6 vezes durante o dia. Mas eu sou homem, então homem é diferente. Mulher suporta melhor. Mas, quando você entende que isso acaba, que isso dura 2, 3 dias, que você vai melhorar, que você vai voltar à sua vida normal numa velocidade muito maior do que o sofrimento que às vezes você está tendo, e isso às vezes é mensagem 8 horas da noite, 10 horas da noite, é esse retorno. Né? Cara, o paciente põe o balão à tarde, à noite eu mando mensagem para ele, e aí, como é que tá? No dia seguinte, vamos. Ah, doutor, não estou suportando não, segura um pouco, vamos junto, fala comigo, conversa. Eu, a Paola, a equipe, né? A gente tem um grupo dos pacientes de balão, isso é muito legal, porque o paciente, ele põe o balão, às vezes, alguns deles entram em desespero, os próprios pacientes que já passaram por aquilo se orientam, conversam, dão força, cara, é legal pra caramba. Muito bom. É fundamental, acho que isso é muito Sim. importante. A gente via muito, eu via muito os pacientes conversando, mandando mensagem para os residentes, né? Porque não era no meu dia. Sim. E aí o desespero, eu quero tirar, eu não tô aguentando. E assim, o residente tentava mandar mensagem, fazer o que você fazia, mas não era uma coisa preparada para isso, né? E talvez a pessoa não tivesse aquela orientação inicial, né, que você falou, Sim. né? Você costuma passar a medicação para o paciente, colocou o balão, você sabe que os 2, 3 primeiros dias vão ser dias um pouco complicados para adaptação, né? Porque vai dar aquela sensação de como se tivesse talvez um corpo estranho, né? Enjoo, vômitos, vai dar uma sensação ruim, o paciente não vai conseguir comer muito. Você costuma passar de rotina
que você Sim, faz? Qual a orientação de dieta que você faz para esses pacientes, assim, nos primeiros dias e depois disso? sim. A gente sempre passa medicação, inibidor de bomba, né? Omeprazol. Eu normalmente passo pantoprazol, deslanzoprazol, enfim. O período todo tiver com balão para evitar gastrite e úlcera. Os primeiros 3 dias eu alterno duas medicações, que é o Meclin e o Vonal. A cada 4 horas, o paciente vai alternando as medicações para evitar o vômito e controle de enjoo, né? Isso também a gente vai aprendendo com o tempo. Então, antes eu mantinha uma medicação só, hoje a associação de duas medicações tem um resultado legal. A gente faz essa primeira dose injetável no hospital, né? O paciente ele vai sempre para casa depois do implante do balão e mantém a medicação alternada. Os primeiros 3 dias a gente mantém com dieta líquida restrita, que é 50 ml a cada meia hora. Vida real. Primeiras 24 horas, o paciente ele vai conseguir tomar menos do que 50 ml a cada meia hora. Então, por isso que 2 dias que antecedem o implante do balão, a gente já faz uma hidratação boa, para o paciente chegar bem hidratado. Durante o período que ele fica na clínica, ele recebe mais 500 a 1.000 ml de hidratação venosa, para ele suportar esses dois dias seguintes. O que eu tenho feito, não, o que eu tenho feito não, o que a gente faz sempre, é uma endoscopia prévia, tá? Se o paciente não tem queixa digestiva nenhuma, é a endoscopia no dia do balão. A gente faz a endoscopia e avalia. Não tem úlcera, não tem hernia de hiato, não tem uma complicação no estômago, a gente faz o implante. O que eu tenho feito? Se o paciente tem alguma queixa, eu faço a endoscopia antes para avaliar se tem refluxo, precisa tratar, se tem gastrite, precisa tratar. Não é necessário o tratamento do H. pylori para o balão, né? Diferente da cirurgia bariátrica, que você tem Uhum. que erradicar o H. pylori antes de operar, o balão não tem essa necessidade. Mas a gente faz uma endoscopia prévia, que na maior parte das vezes é no dia do implante. Fez a endoscopia, viu alguma alteração, prorroga o balão, normalmente por úlcera, gastrite, alguma coisa, a gente trata e refaz, mas dificilmente o paciente vai ter alguma doença que contraindica o balão sem sintoma, né? Uhum. Entendi, entendi. E Entendeu? aí, normalmente, depois disso, você vai liberando a dieta aos poucos, né? Isso. 3 dias Vai. dieta líquida, depois dieta pastosa. A Paola, a nutricionista, e o Gabriel, ele está aqui também, o Gabriel é de São Paulo, é o cara que mais entende, é o nutricionista que mais entende tratamento endoscópico, de acompanhamento nutricional de tratamento endoscópico, na minha opinião, no Brasil. Eles tentam sempre empurrar mais a dieta líquida, essa dieta líquida mais restritiva os primeiros 3 dias, depois uma dieta que eles chamam de dieta líquida completa, que já te repõe tudo que você precisa por 10 a 15 dias, e daí dieta pastosa por mais 10 a 15 dias, até a consistência normal da alimentação, né? O paciente, ele pode, a partir do quinto dia, sétimo dia, ele já estando bem, já pode iniciar a atividade física. Entendi. E trabalhar Entendeu? pode no dia seguinte, ou você pede para o paciente, como ele vai ter que ficar com essa dieta muito restrita, você pede para ele fazer tipo num feriado, alguma coisa, Sim, ficar sim. uns 3, 4 Dois, dias sem 2 a 3 trabalhar. dias, 2 a 3 dias. Tanto que a gente acaba fazendo muito próximo do fim de semana, né? Ou Uhum. quinta-feira ou sexta-feira, o paciente passa sábado e domingo, segunda ele normalmente, a maioria dos pacientes, mais de 90% já estão aptos a retornar à atividade na segunda-feira. Entendi, entendi. Vocês suplementam alguma coisa, fazem algum suplemento, alguma vitamina, alguma coisa? Perguntaram também, foi uma das Uhum. perguntas. Cara, Nesse paciente, não, né? de praxe não, a não Não. ser que o paciente, que é uma coisa que eu não falei, quando a gente faz essa avaliação pré-implante, que a gente orienta, conversa, eu sempre solicito alguns exames para avaliar principalmente essa parte metabólica. Questão da vitamina D, vitamina B12, a parte da tireoide, que atrapalha muito, né, se não tiver funcionando normalmente. Então a gente realmente só suplementa quando o paciente tem alguma deficiência de vitamina. O balão ele não causa, né, diferente da cirurgia,
ele não atrapalha a absorção de nada. Ele reduz a quantidade do que você come. E normalmente uma alimentação saudável tem a quantidade de vitaminas que você precisa, tem quantidade de vitaminas além do que você precisa. Então, seguindo uma dieta direitinho, é suficiente para manter esse período de 6 a 12 meses. Ele não causa Uhum. hipovitaminose. Embora a gente tenha, né, alguns pacientes relatam queda de cabelo, enfim. Mas não é uma coisa comum, não. Normalmente essa queda de cabelo não está relacionada ao balão, mas ao período de ansiedade, estresse por outros motivos, né? A gente tem Uhum. visto muito isso nesse período agora de Covid, né? Tá todo mundo meio alucinado com tudo e o cabelo cai, né? É verdade, verdade. Então, perguntando aqui a doutora Juliana, acho que é gastro também, colega. Ela está perguntando se você usa algum antifúngico, né? Pelo Ah, risco de sim. infecção fúngica, né? O que que vocês costumam usar Hum, com frequência? Ou. não, normalmente não. Existe uma complicação rara, né, do balão que chama de hiperinsuflação, que o balão ele começa a produzir ar dentro dele, ele começa a aumentar de tamanho dentro do estômago sozinho. Dos mecanismos que a gente imagina que seja por infecção fúngica, por cândida. Porque o balão ele pode ficar com fungo por fora dele, porque a gente altera o pH do estômago. Cara, não é uma coisa importante, assim, numericamente, é muito raro a gente ver. Os casos que eu tive e que a gente tem no grupo também, associar antifúngico não faz diferença nesse resultado. Mas tem médico que faz, põe um antifúngico, põe a anistatina dentro do balão para evitar. Dos casos que eu vivi, não foram pacientes meus, mas casos que eu vivi com colegas. Os PATs, né, que é o balão ajustável, a gente consegue tirar o líquido todo dele, mesmo o paciente está lá 3 meses com o balão e hiperinsuflou. A gente vai lá, tira o líquido todo, troca o líquido do balão, com o balão dentro do estômago, e põe antifúngico. Cara, os dois casos que eu vi, o paciente hiperinsuflou da mesma forma. Então, não parece ser uma coisa mais do... Eu falo até um nome feio que é do hospedeiro. Eu já troquei balão em duas pacientes que hiperinsuflaram, troquei o balão, tirei um balão e botei outro balão e hiperinsuflaram da mesma forma. Então, parece ser alguma coisa do próprio organismo com um balão, né? Mas é muito raro. E assim, Juliane, foi a Juliane que perguntou, né? É Foi. Juliane. Então, assim, Juliane, não. Cara, vida real eu não uso antifúngico. Algumas vezes eu uso antifúngico oral, paciente que começa a ter uma intolerância tardia, uma eliminação maior de gases. Algumas vezes eu uso, porque parece que melhora isso também, pela presença do fungo ao redor do balão. Mas isso é muito, muito raro, eu não uso de praxe, não. E fala um pouquinho pra gente aí, Rodolfo, em que casos que você escolhe o balão? É um tipo de balão ou outro tipo de balão? Tem alguma preferência? Você tem alguma preferência? Então, eu como médico, eu colocaria os PATs em todo mundo, tá? Por quê? O SPATS ele é um balão ajustável. A gente consegue mexer no tamanho dele dentro do estômago. Qual a vantagem disso? O paciente que ficou com alguma intolerância além dos 3, 5 dias, que é cerca de 2% dos pacientes, ou seja, 98% suportam bem. 2% não suportam. Nesses casos, o SPATS a gente consegue mexer no tamanho dele. A gente diminui, o paciente passa, igual agora, recente, tem 2 semanas. Uma paciente já usou o balão anteriormente, emagreceu, perdeu cerca de 50 quilos, mas ela teve um período de intolerância muito ruim, ficou com vômito prolongado. Ela está fazendo balão de novo porque ela teve um reganho de 20 e poucos quilos. Eu optei por botar os PATs num volume menor. A gente pode fazer isso. Eu botei ele com um volume de 350, que ele fica ali, ele ocupa espaço, mas não dá tanta intolerância. 2 a 4 semanas a gente vai lá e aumenta o volume dele. Então, como escolha, por facilidade minha, seria o SPATS para todo mundo por ser ajustável. Vida real, o SPATS ele é mais caro e a gente não vê muita diferença na quantidade de perda de peso com um balão de 6 ou 12 meses em alguns pacientes, né? Aquele paciente que eu vejo que já faz atividade física ou ele já vem comprometido com a realização de atividade física, com uma alimentação melhor, que ele já chega para você e fala assim, não, doutor, o balão pode beber? Eu falo, cara, melhor não, porque é calórico. Não, beleza, não vou beber. Vamos embora. Eu vou fazer atividade física.
esse paciente ele vai responder bem com um balão de 6 meses. O paciente que já tem uma dificuldade em mudança de comportamento, ou ele já vem de algum tratamento que ele não teve um resultado bom, algum tratamento, seja medicamentoso, enfim, dieta, que ele não teve um resultado bom, normalmente eu opto pelo de 12 meses, para a gente ter um tempo maior de reajuste disso, De entendeu? tratamento. De tratamento. A Mas Tamara aqui está perguntando, a doutora Tamara está perguntando se a hérnia de hiato é contraindicação. Você falou que a hérnia é acima de 4,5, né? isso, acima de Acima de 4,5. 4,5 é 4,5. contraindicação, isso. Porque o balão ele pode subir Pode na subir hérnia e aprisionar lá em cima, né? e ficar impactado, E né? ficar impactado ali no esôfago. Além desses efeitos colaterais, existem riscos, né? Mesmo que pequenos, para a colocação do balão? Você costuma conversar com os pacientes sobre esses riscos? Sim. Que você costuma falar para eles, assim? Então, a primeira, que é o que o paciente tem mais medo, ele fala assim, doutor, isso pode explodir meu estômago? Esse balão ele vai estourar lá dentro e vai explodir meu estômago? Não, normalmente o balão ele é muito resistente, então ele não sofre explosão dentro do estômago. Normalmente, caso aconteça vazamento, ele vaza normalmente na válvula, né? Como eu falei, tem esses dois balões que a gente usa, o de volume fixo ele tem uma válvula só. O SPATS, que é o ajustável, ele tem duas válvulas, tem uma área de cola, então ele tem um risco um pouco maior de vazamento. Vazou, a gente detecta pela urina. Ele muda a coloração, fica esverdeado ou azulado. Essa é a principal complicação do balão, é vazamento. O balão não estoura, não explode estômago. Raramente ele pode sofrer essa hiperinsuflação. E quando eu falo raro, é menos de 0,5% a gente vê isso acontecer. Úlcera e gastrite também são complicações, porque você está com um corpo estranho ali dentro, que é em torno de 1%, ou seja, 1 a cada 100 pacientes você pode ter gastrite ou úlcera. Normalmente o paciente vai ter sintoma, ele vai te relatar dor, uma dor que ele não tinha, um desconforto maior, e a gente sempre reavalia. A gente trata, revê com 24, 48 horas, se precisar, faz a endoscopia e avalia. Você acha que a quantidade que você coloca dentro do balão influencia na presença dessa úlcera, da formação dessa úlcera ali? Porque geralmente a úlcera ali na pequena curvatura, né? Isso. Você acha que influencia ou não? Parece que sim, parece que sim. Por quê? Aquilo que eu falei, o volume que a gente usa entre 400 e 700 ml. Alguns pacientes a gente extrapola esse volume, chega a 800, tem alguns médicos que põem 900, umas coisas meio fora do que está indicado. E isso acaba, você faz uma pressão maior e o SPATS ele tem um rabicho de borracha que ele acaba sendo, porque o balão ele é redondo, então ele não tem ponta. Mas o rabicho ele é uma área maior de pressão. Então sempre, isso também é uma coisa que o brasileiro ensinou para o resto do mundo, a gente sempre posiciona o rabicho do SPATS em direção ao antro, para ele não sofrer pressão ali na pequena curvatura. Mas normalmente o volume muito grande do balão, você pode ter uma área maior ali, você pode ter uma úlcera, normalmente por isquemia, por pressão mesmo, entendeu? Mas é muito raro acontecer, mas tem que ter esse cuidado. O paciente começou a ter uma dor bem localizada, né? É diferente do paciente que é aquilo, que o paciente, não, tô com desconforto, passando a mão na barriga, a gente fica mais tranquilo. Não, doutor, tá doendo aqui, ó, bem aqui. Eu ponho o dedo aqui, a gente tem que avaliar. Na maior parte das vezes, quando a gente faz a endoscopia nesses casos, na maior parte das vezes o estômago está normal, mas tem que ter essa atenção. Por isso que o endoscopista, né, o serviço, ele não pode desaparecer, né? A gente não pode sumir, o paciente não pode não acessar a gente, né? Eu tenho o meu background aqui, que é o Paulo, né? Na clínica sou eu que faço os balões. Mas se eu não tiver, se acontecer alguma coisa, se eu viajar, eu depois do Covid não falo mais se eu morrer. Antes eu falava, não, se eu morrer, se eu desaparecer, agora eu não falo mais isso porque o negócio tá sério. Então, assim, se eu não tiver, o Paulo vai estar acessível. Se não tiver eu ou o Paulo, a gente sempre pede algum colega da cidade para ter essa disposição. E é interessante, como a gente tem um grupo, né, de WhatsApp, que hoje a gente tem 250
6 médicos no Brasil e alguns fora do Brasil, que a gente se comunica sempre. Então, a gente tem essa rede de apoio. Então, às vezes, o paciente passou mal em São Paulo, precisou reavaliar ou mudou de cidade. Né? Eu estou com uma paciente que mudou daqui de Volta Redonda, foi para São Paulo. Cara, peguei o telefone, liguei para o colega em São Paulo e falei, ó, estou com uma paciente aí, tal, se precisar, eu vou... Não, lógico, me contacta, fala comigo. Então, essa rede de ajuda é importante, porque o endoscopista não pode sumir. Se o seu médico some, cuidado, porque se você precisar, ele não vai estar aí. Então, tem que ter esse apoio. Complicação é raro, mas quando tem, a gente tem que intervir. Claro, com certeza. Deixa eu ver aqui o que está faltando. A gente está quase terminando aqui o tempo. Acho que ainda tem um pouquinho. Tinha a bariátrica, você já falou, né? Teve um paciente que perguntou que ele tinha feito, que ele fez sleeve, né? Se ele podia colocar, se ele já tinha colocado balão. E ele perguntou se ele poderia recolocar o balão. Acho que você já respondeu, no sleeve, né? não. Ele já respondeu para ele. Quanto vai emagrecer, eu acho que vai depender muito do esforço do paciente também, né? Foi o que você falou. Sim. Vai depender se o paciente segue direitinho a dieta, se ele faz exercício físico, né? Se ele está acompanhando. As respostas individuais, né? Claro. Cada um responde de uma forma. A Tamara perguntou aqui se já viu algum caso de pancreatite como complicação. Tamara, a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Se você fizer exame, dosar amilase e lipase, nesse período que o paciente está com vômito, está na fase de adaptação, você vai ver alguns desses pacientes com amilase e lipase aumentada. E às vezes alteração de enzima hepática também, TGO e TGP. Tem que tomar muito cuidado, a gente que exerce a função e a gente que está ali às vezes no pronto-socorro, esse paciente volta para hidratar alguma coisa, tem que tomar cuidado, por quê? Esses exames podem dar alterados nesse primeiro dia, não quer dizer que o paciente está tendo complicação do balão, certo? É diferente do paciente, não, ele estava bem, passou a fase de adaptação, ficou bem, sei lá, 30 dias depois começou com vômito com um quadro clínico de pancreatite, com vômito, dor, e a gente reavalia. Eu não tive nenhum paciente. A esposa de um colega médico, que ela não fez balão comigo, ela teve um quadro de pancreatite, que aí é questão de julgamento. Se eu estivesse avaliando, eu acompanhei, mas não como médico dela. Eu não teria tirado o balão. Que aí, normalmente, a gente faz uma dieta líquida, o paciente recupera com o balão e volta à vida normal. O colega, não que está certo nem errado, o colega retirou o balão dela por conta de pancreatite. Não tem relato de caso grave, né? No grupo nosso lá a gente vê muito pouco, né, casos de pancreatite. Normalmente são pancreatites leves, você mantém um jejum e rever. Eu normalmente peço ultrassom para avaliar a doença biliar nessa fase que antecede o implante do balão, para a gente não ter esse tipo de surpresa por doença biliar, porque o paciente vai ter perda de peso e outras coisas associadas, né? Mas é uma complicação, tá, Tamara? Que está descrito, está lá, existe. É uma complicação, sim, muito raro, mas existe. E perguntaram aqui também, Rodolfo, se você pode colocar mais de uma vez o balão. Se você colocou, perdeu peso, Sim. depois de repente volta a ganhar um pouco de peso e coloca numa outra situação de novo o balão, se isso pode ser feito. Sim. Como o balão ele não altera a anatomia do estômago, ou seja, ele ocupa espaço, você tirou, o estômago está lá normal do mesmo jeito. O balão ele pode ser recolocado quantas vezes o paciente precisar ou quiser, né? Mas o que eu indico sempre, a gente pode fazer um tratamento escalonado, que é o paciente põe o balão, tem uma perda de peso, não alcançou aquela perda de peso. Aí eu normalmente retiro o balão, 2, 3 meses, a gente recoloca o balão para o paciente ter essa fase de adaptação, ou a gente pode fazer a manutenção do balão, que é o quê? Você tira, no mesmo procedimento, você tira um balão e recoloca. Isso pode acontecer. Normalmente, se o paciente já fez o tratamento com o balão mais de 2 vezes, aí por uma opinião minha, eu não contraindico o balão, mas eu oriento, falo, olha, eu acho que está na hora da gente ver outro método para você, porque você teve reganho por 2 vezes, o terceiro provavelmente você vai ter reganho da mesma forma.
E a gente vê muito isso, né, Patrícia, em obesidade. Todo primeiro tratamento tem uma resposta melhor do que o segundo. Ou seja, se você não respondeu bem ao primeiro balão e você não conseguiu identificar muito a causa, né? Ou seja, não foi mudança de comportamento, você fez a mudança de comportamento, você fez atividade física e não teve uma perda de peso legal, dificilmente esse método vai te ajudar uma segunda vez. Então a gente tem que avaliar caso a caso, né? Mas pode usar, o balão como ele não mexe na anatomia, ele pode ser recolocado, mas existe um limite de resultado nisso, né? Tá ótimo. Foi ótimo. Você quer falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que você queria, alguma mensagem? Eu achei que a gente conseguiu abordar quase tudo, assim, Sim. né? Acho que É, foi muito bom. a gente tem a novidade, né, do balão. A gente tem hoje no Brasil o balão deglutível, que você engole ele sem necessidade de endoscopia. Ele chama elipse. Você insufla ele com uma solução em torno de 400 ml, o balão fica 3 a 4 meses dentro do estômago e esvazia e sai sozinho. É um método legal. Faz muito sentido, ele é americano, faz muito sentido nos Estados Unidos, porque lá a endoscopia, fazer a endoscopia é um procedimento muito caro. Então você tem um balão que não precisa de endoscopia, lá faz sentido. Aqui no Brasil não faz tanto sentido, porque só o balão, sem o acompanhamento, sem nada, ele sozinho, só o material, é quase 2 vezes o que a gente tem no pacote do balão, né? Mas é um método muito legal. Tô doido que encontrar alguém que queira pagar para eu fazer, porque eu quero conhecer na experiência, né? E a gente tem outros balões, seria um balão que é o balão de ar para paciente mais intolerante, mas que a gente não tem muito na prática, normalmente por conta de custo, que são materiais bem mais caros, né? E aí vai a mensagem minha aí, que estou vivendo isso tudo. A gente tem aprimorado muito o tratamento endoscópico da obesidade, tanto com balão como a gastroplastia endoscópica, né? Associação com essas medicações novas. Então, assim, eu acho que o futuro da medicina ele é menos invasivo e ele é endoscópico. Então, eu acho que a gente vai encontrar soluções hoje, né? Foi liberado, o FDA liberou o Fractil, que é uma ablação da segunda e da terceira porção do duodeno para tratamento de diabetes. Isso vem sendo estudado. No Brasil, isso foi estudado na USP e na Universidade do ABC, e hoje o FDA liberou para paciente com diabetes insulino dependente esse tratamento. Então, cara, a Muita coisa endoscopia é o nova. futuro. Com certeza, muita coisa, muita novidade, né? Muita coisa Sim, legal, muito legal, muito legal. Queria agradecer ao Dr. Rodolfo, acho que esclareceu, acho que quase todas as dúvidas, né? Acho que todas as dúvidas que os pacientes mandaram e as minhas dúvidas também, porque eu sou endoscopista, mas não coloco especificamente balão. O que eu faço, às vezes, como eu trabalho em um hospital grande, com emergência, é que às vezes esses pacientes meio perdidos aí que você relatou aparecem para a gente retirar o balão, sim, né? E acontece e a gente, obviamente, vai ajudar o paciente e vai retirar o balão, né? Se for necessário. Claro, sempre tentando entrar em contato com o médico e sim, ouvir a orientação do médico que está acompanhando o paciente. sim, Mas, assim, achei muito interessante a live. Acho que esse ponto que você falou, que para fechar, assim, que é fundamental seria o balão é um método muito interessante, endoscópico, muito menos invasivo do que a cirurgia bariátrica, né? É um método sim, inovador, que estão surgindo novas técnicas, novas formas da gente fazer cada vez melhor, mas que a gente ainda tem que continuar com aquela mesma visão do multidisciplinar, né? O paciente sim, tem que colaborar, ele tem que fazer dieta, tem que ser acompanhado por nutricionista, às vezes endócrino, psicólogo, ele tem que ter um acompanhamento e também participar do tratamento, né? sim. Continuar fazendo exercício físico. É, Acho que você está fazendo. e como a obesidade é uma doença multifatorial, você vai ter um tratamento. Quanto Sobre isso. mais você conseguir personalizar o tratamento, cada um vai ter a sua ferramenta. Então, a cirurgia bariátrica tem um lugar, a endoscopia bariátrica tem um lugar, o tratamento medicamentoso. Então, assim, a gente tem que saber atuar em todas essas áreas, né, para entender, para oferecer o melhor tratamento para o paciente. Porque a obesidade é doença crônica.
né? Infelizmente não tem um tratamento só. Queria. Pessoalmente eu queria tomar um remédio que resolvesse todos os meus problemas. Quem sabe? Pode Vamos ser. ver. Vamos ver, vamos ver. O futuro é endoscópico, sem É. dúvida. Muito legal. Obrigada, Rodolfo. Obrigada mesmo. Foi Obrigado muito legal a também, ó. live. Está terminando aqui. Acho que a gente deve terminar para conseguir gravar, porque foi excelente. Eu vou deixar gravada aqui, porque quem tiver dúvida pode, eu acho que pode te perguntar, né? Quem não Sim, está no não. seu, né, no Instagram, da GastroMais, né? Pode mandar na Ou Gastromais ou no pode me meu, mandar. Ou me ou mandar, manda eu para te você. mando. É. É. E aí a E gente vai meu, respondendo. o meu WhatsApp tá aí, tá na página, tá no meu Instagram, então fala comigo. Tamo junto. E quem quiser procurar o Dr. Rodolfo também para tirar outras dúvidas ou para ver indicação e tal também, Tamo junto, ele está tamo aí à junto. disposição. Que Obrigado, bom, Patrícia. legal. Boa Valeu. noite. Obrigada a você. Foi Boa noite. ótimo. Adorei. Boa noite. Também, obrigado. Boa noite. Tchau, Obrigada a tchau. vocês também que participaram. Boa noite.